Final da década de 50. O Brasil inicia sua caminhada rumo à industrialização. Chega a indústria automobilística viabilizada pela produção de aço em Volta Redonda. O presidente Juscelino aceita o desafio de interiorizar o país e povoar os imensos territórios do interior brasileiro. A construção da nova capital mobiliza a nação. Na Amazônia, porém, este impulso para o desenvolvimento ainda não havia penetrado na selva. Intocada pela onda de progresso que vinha do sul, a região norte continuava sendo a selva fechada, explorada de maneira desordenada por grupos de garimpeiros e seringueiros. Expostos a todo tipo de riscos, esses homens sobreviviam na selva alheios às técnicas de produção, não tinham acesso a equipamentos e viviam em condições de vida muito precárias. Mas no Amapá isto iria mudar com a exploração das jazidas de manganês da Serra do Navio. Estas jazidas, descobertas em 1946, começaram a gerar receitas de exportação quando a ICOME, empresa nacional fundada por Augusto Trajano de Azevedo Antunes, o Doutor Antunes, venceu os concorrentes estrangeiros na licitação, iniciando um círculo virtuoso de investimentos que mudaria para sempre os destinos de toda aquela região. A descoberta das jazidas de manganês e Serra do Navio tiveram uma repercussão mundial, na medida que o manganês era um minério estratégico, escasso no mundo ocidental e rico na União Soviética, na Ucrânia. Então houve um interesse mundial sobre essas jazidas de manganês. Tanto assim que o governo brasileiro declarou essa jazida de interesse nacional. E isto teve que passar por o crivo da presidência da República, de 3 presidentes da República. Começou com Getúlio Vargas, continuou com Eurico Dutra e terminou com Juscelino, que inaugurou. Então houve um cuidado muito grande sobre o destino a ser dado ao minério de manganês e Serra do Navio. Houve uma licitação internacional, a empresa vencedora foi uma empresa brasileira, a ICOME, Indústria e Comércio de Minérios, que já existia em Minas Gerais, em Itabirito, desde 1942. A Amazônia sempre foi um grande desafio para o desenvolvimento industrial. Vocês têm exemplos aí, por exemplo, da calamidade que foi a construção da ferrovia Madeira Mamoré, por exemplo. Trabalhadores que foram dizimados por malária e outras doenças. O fracasso que teve Henry Ford em tentar estabelecer uma indústria aqui em Belterra, né, a produção de borracha. Então, o sucesso da ICOME no Amapá foi pioneiro de fato, na medida que as obras começaram em 1954 e terminaram em 57. Um tempo muito recorde, quer dizer, um tempo muito curto, porque se construiu, nesse intervalo, instalações industriais a 200 quilômetros no meio da selva amazônica e uma ferrovia de 192 quilômetros ligando a mina ao porto e 2 cidades e um terminal portuário. Mas tudo isso foi antecedido por um planejamento sanitário, isto é, a parte de saúde predominou. Quer dizer,
erradicou-se a malária, que era uma doença endêmica naquela região. Eu não sei se hoje ainda existem filmes que mostrem o trabalho que era feito naquela ocasião pelos inspetores sanitários, pelas enfermeiras, pelas auxiliares de enfermagem. A empresa distribuía aos seus empregados comprimidos contra a malária, comprimidos de Camoprim, Daraprim, que eram feitos à base de quinina. Eram comprimidos que eram dados assim muito democraticamente, era no dia do pagamento. Você toma primeiro o comprimido e depois eu te pago. Não se limitou a construir uma mina, instalações de mineração, uma ferrovia e um porto. Ela se propôs a criar 2 cidades em plena selva amazônica. Quer dizer, uma em Serra do Navio, onde estavam as jazidas, a 200 quilômetros no canal norte do Rio Amazonas, e outra vila em Santana, em Vila Amazonas, na área portuária. Se propôs a construir um hospital e há obras de saneamento básico. Para se ter uma ideia, em Serra do Navio, na vila de Serra do Navio, em plenos anos 50, foi instalada uma estação de tratamento de água e uma estação de tratamento de esgoto. Até hoje, aqui no sul, em Rio de Janeiro, em São Paulo, se jogam efluentes nos rios. Já no Amapá, naquela época, isto era contratado para não jogar no rio Amapari. E o programa de sustentabilidade da ICOME dizia também respeito a questões não só econômicas, principalmente, evidentemente, de uma mina, de uma estrada de ferro e de um porto, mas também, e principalmente, ela criou escolas, ela criou uma divisão de saúde padrão de ensino, um sistema nutricional para atendimento dos seus empregados. De maneira que isso foi uma coisa pioneira em vários sentidos. Inclusive, a ICOME estabeleceu uma política de igualdade entre todos os seus trabalhadores. Os operários tinham as mesmas regalias dos gerentes ou dos diretores em termos do que se tratava de escola, em que se tratava de hospital. E isto é uma coisa pioneira que foi feita na ocasião. Essa é uma razão que eu acho que explica o porquê que uma pequena empresa brasileira acabou vencendo grandes empresas internacionais naquela ocasião. E a importância para o desenvolvimento do Brasil foi enorme, porque o minério, sendo estratégico, ele alcançou altos preços nos primeiros anos de operações. Basta dizer que entre 1957 e anos 70, a receita bruta da ICOME foi de mais de 2 bilhões de dólares. Isso, corrigido o dólar para o ano de 2004, já seria até mais do que esta cifra. A ICOME foi uma das maiores, se não a maior geradora de receitas para a balança de pagamento do Brasil entre os anos 57 e 60 e poucos. Porque o surto de desenvolvimento brasileiro é posterior a Brasília, quer dizer, quando foi inaugurada em 61, a ICOME já existia antes disso. A ICOME aceitou e propôs ao governo reaplicar 20% do seu lucro líquido no Amapá e a pagar royalties. Sabe-se, por exemplo, que royalties no Brasil, que hoje está sendo muito discutido, foi criado por uma lei de 1988. O contrato que a ICOME firmou e apresentou à União, desde os anos 50, ela já pagava royalties. Ela pagou royalties ao Amapá desde os anos 50, muito antes dele existir oficialmente. A epopeia da construção
Ela deu certo porque ela foi planejada com prioridade para saúde, educação e habitação e nutrição. O resto foi consequência. Manganês, brincava um gerente nosso lá, que era a coisa que menos trabalho dava, porque já estava tudo organizado. Lá o problema maior era fazer o abastecimento e alimentar toda aquela população. Tivemos que fazer uma fazenda experimental para a produção de verduras, de laticínios, de suinicultura, avicultura, uma chamada Fazenda Campo Verde, né? Quer dizer, para alimentar aquela população. E não só a população da empresa, como também a população circunvizinha de quem se comprava a produção. Havia um trem semanal que ficava comprando a produção dos caboclos ao longo da ferrovia, que era um método de ajudá-los a se desenvolver, né? Nós sempre brincávamos lá que a maior produção da Ecomi era manganês e a segunda maior produção eram crianças, porque acabou a mortalidade infantil, que era muito grande naquela região, e atingiu-se índices de natalidade muito altos. E índices de mortalidade infantil iguais aos países nórdicos, Suécia e outros. O Amapá, não só a Ecomi, mas o Amapá passou a ter no IDH, no Índice de Desenvolvimento Social, foi o líder na Amazônia, o Amapá, e o sexto maior no Brasil, quer dizer, só superado pelos estados do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A parte de lazer era muito boa. Inaugurou-se a Vila Amazonas, por exemplo, um estádio de futebol, formou-se um time amador lá chamado Santana Esporte Clube, que foi tricampeão do futebol no Amapá nos anos 60. A gente trabalhava muito. A gente trabalhava muito porque lá você tinha que ser autossuficiente. Quer dizer, a gente tinha que atender um pouco de tudo. E quem mais trabalhava lá, segundo ele próprio dizia, era o médico parteiro, que ele dizia que tinha para fazer trabalhar todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, sábado e domingo. Então, na verdade, o lazer foi muito forte lá. Essa questão da sustentabilidade, que hoje em dia se faz depois que a empresa é bem sucedida e ela começa a fazer esses projetos, o grande mérito da Ecomi é que ela começou primeiro fazendo isto. Ela cuidou primeiro do que hoje se chama sustentabilidade, quer dizer, que era com isso ela sustentou o projeto que veio depois e manteve. Então a parte de saneamento, ela era realmente importante. Agora, houve também uma preocupação de fazer a recuperação das áreas mineradas. Quer dizer, a mineração em Serra do Navio foi feita em duas etapas, uma antes do rio, uma atravessou o rio Amapari, a outra do lado de cá, e existiam lá cerca de meia dúzia de minas separadas. Na medida que essas minas iam se exaurindo, já se começava um processo de recuperação das áreas chamadas mineradas. Isso muito antes de existir uma legislação específica de recuperação de áreas mineradas. O grande mérito do Dr. Antunes, certamente porque ele enxergava sempre 20 anos na frente da gente, né? A história da Ecomi é uma história de êxito empresarial e social. Prova a possibilidade de se levar desenvolvimento sustentável para a Amazônia sem destruir o meio ambiente, sem explorar os trabalhadores, melhorando as condições de vida das populações locais e gerando riqueza para o país.